Glória a Deus! Esse Mercoledì Mais que o Senhor nos ha regalado de vida, Mercoledì 10 de maio do ano 2023, quero compartilhar essa palavra a qual o título é Turbados por não conhecer. Nós só quedamos turbados, atormentados e quedamos sem resposta e angustiados e mal quando não conhecemos a Deus. Quando conhecemos a Deus, resulta que vai nos passar o que Pablo dijo em Romanos capítulo 8, que ele dijo. Capítulo 8? Não, me parece que é o capítulo 7, não? É no finalzinho das 7 e começo da 8. Vou abrir a cá porque agora me quedei na dúvida. Tá vendo? O que passou cá? Aí Romanos está cá cerquita. Não, me parece que é 8. Não é 8, é 8. O 7 ele quer dar, explicando toda a via da lei e tudo mais. Claro, que ele diz que podemos estar turbados, não podemos estar angustiados, podemos estar arrebentados, podemos estar mal de todas as maneiras, pero nós outros não vamos a desistir, não vamos a rendir-nos, porque Deus ele está com nós outros, não? Que quando ele habla, quem nos separará do amor de Cristo, não? E ele diz que somos contados como ovelha para o matadeiro. Não, imagina lá o ovelhita aí, já nem tem noção que se vai à morte, não? Pero está yendo à morte quando já estipulam que já se vai, não? Então, vocês... Vamos a ler o texto bíblico, Juan, capítulo de número 14, Evangelho de São Juan, capítulo número 14. Não, 14. Juan, capítulo de número 14. Acá ganhei uma Bíblia mais, glória a Deus, para minha coleção, não? Me encanta as Bíblias, a coleção de Bíblia. Mira voz, essa cá tem até como é que é? Coisa para marcar, não? Tem uma cintita para marcar. A ver se pode ler, não? Porque a letra é bem chiquitita. Eu tenho boa vista, pero tampouco tanto, não? Capítulo 14. Sim, mira aqui. 14:1, a partir de aluno. Vou ler nessa versão cá, não? Mira, vou ler nessa versão e depois leio na Reina Varela. Reina Varela. Varela não. Valera. Varela é aquela outra cidade, não? Não se turbe vosso coração, diz ele mesmo, não? Creis em Deus, crê também em mim. E essa é uma diferenciação, Jesus, entre Deus e ele, não? Pero vamos entender por quê. La verdade, ele diz que ele, Deus, é uno. Ele e o Padre são uno. Em la casa de meu Padre, há muitas moradas. Se não for assim, os lo diria. Porque vou a preparar-nos lugar. Quando eu me haja ido, e os haja preparado, lugar, de novo volverei e os tomarei comigo, para que donde eu estou, esteja também vós outros. Pois para donde eu vou, vós outros conheceis o caminho. Dijo-lhe Tomás, não sabemos aonde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus lhe dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre, sino por mim. Se me habeis conhecido, conhecereis também a meu Padre. Desde a hora lhe conheceis e lhe habeis visto. Felipe lhe dijo, Senhor, mostra-nos ao Padre e nos basta. Jesus lhe dijo, Felipe, tanto tempo há que estou com vós outros
e não me habéis conhecido, el que me ha visto a mim, ha visto a Padre. Como dizes tu, mostra-nos al Padre. Não crees que eu estou em el Padre, e el Padre em mim? Las palavras que eu os digo, não las hablo de mim mesmo. El Padre que mora em mim, hace sus obras. Creed-me que eu estou em el Padre, e el Padre em mim. A lo menos creedlo por las obras. Em verdade os digo, que a que crê em mim, esse hará também as obras que eu hago, e las hará maiores que estas, porque eu vou ao Padre, e lo que pedires em meu nome, isso haré, para que o Padre seja glorificado en el Hijo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu la haré. Até aqui não mais, até o versículo número 14. E essa parte final nós outros gostamos, não? Pedir qualquer coisa, glória a Deus, dá-me um alto 0 km. Não? E hablar outras coisas, pero mejor eu não hablar, por la duda, não? Nós outros gostamos muito dessa parte. Pero turbados por não conhecer o título da predicação. Por que puse esse título? Porque em la vida cristiana, em la ruptura de paradigmas nossos, muitas das vezes nos encontramos com paradigmas. Que são paradigmas? São parâmetros que hemos estabelecidos ou conceitos que hemos criado ou que hemos aprendido e que está intrínseco, e vamos ser redundante, intrínseco bem adentro de nós outros, pero que não tem nada a ver com Jesus. Pero isso não é a vontade de Deus. Não vou nem fazer essa pergunta hoje acá, porque se hago essa pergunta, cada um vai dar uma resposta. Qual é a vontade de Deus? E vamos dar diversas respostas que até sonam lindas, muitas delas, pero que não tem nada a ver com a vontade de Deus, eu estou seguro. E outras que até está intrínseco na vontade de Deus. É verdade, isso também é a vontade de Deus. Pero há uma única resposta para dar, e eu já adelanto aos irmãos, assim nunca mais se vão equivocar. É amar, essa é a vontade de Deus. Só isso. Depois, tudo o que hago, se tem amor, estou cumprindo a vontade de Deus. Se não tem amor, não estou cumprindo a vontade de Deus. Eu posso dar meu corpo para ser queimado vivo. Eu posso ser muito rico e ser el mais... Como é que é o nome do chavão que é rico, que ajuda a gente? É filantropo. Não? Pode ser o filantropo mais grande do mundo, mais que Batman. Não? Vê que Batman era filantropo, não? Pode ser mais rico que Tony Stark, não? E de nada vai valer. De nada vai valer eu ajudar a todas as pessoas e perder minha alma, porque ao final não isso com amor. Ou então eu ajudei a todo mundo e perdi minha família. Perdi meu filho na caminhada, perdi minha mulher. Perdi minha mulher, quero dizer, já pode estar a meu lado. Não? Pero pode estar perdido aí. Perdi meu casamento, perdi meu ministério por essa vontade de Deus, esse afã de ser a vontade de Deus. E, inclusive, muitos pastores já perderam seus filhos e perdem suas famílias por esse afã desesperado de ser a vontade de Deus, sem conhecer a Deus. Jogo a vontade de Deus quando eu respiro, quando eu desperto na manhã e penso bem, tenho bons pensamentos, e meus pensamentos são de paz e não de guerra, que esses são os pensamentos de Deus, que Deus ha dito a Jeremias, não, esses são meus pensamentos, são de paz, são buenos, para dar-lhe fim que desejais, pero esse desejo será bueno, tanto é que el acorde de la vontade de Deus com a minha, ou seja, a minha com a vontade de Deus e a vontade de Deus com a minha será a mesma coisa, já que a minha é a vontade de Deus. Aí se cumpre o que lemos no final desses versículos, que ele todo que eu pedi ao Padre, ele vai ser,
Porque todo o que eu vou pedir com amor. Já pararam para pensar na oração que fizeram hoje? Eu analiso minhas orações cada dia, eu estou analisando. E hoje eu pedi por mim, muita coisa por mim. Pero não coisas materiais. Eu pedi para que eu seja menos pior do que sou, não? Ao menos pior, eu já vou estar um pouquinho mais cerca de Deus. E se nós outros analisamos nossas orações, sempre foram egoístas e foram pedindo coisas para nós outros, ou pseudamente para nossa família, para o outro, pero que de passo será melhor para mim, não? Senhor, que minha mulher seja melhor, glória a Deus. Vai ser melhor para mim, não? Melhor para ela, mas vai ser melhor para mim também. Então, se Jesus ele empieza a falar uma palavra que diz: não se turbe vosso coração. E eu busquei em grego o que quis dizer Jesus. E ele quis dizer: não se turbe vosso coração. Que quer dizer não ter com o coração inquieto. É algo que te comove adentro, que você não consegue discernir, não consegue ver a verdade. Por quê? Porque quedam na indecisão de qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que amemos os uns aos outros, e solamente isso é a vontade de Deus. E se logo ser isso, já na faculdade, com meu trabalho, hago, e se não, saio. Ou se não, se logo ser a vontade de Deus, que seja eu estudando uma carreira, eu digo estudar a carreira, porque eu digo aos jovens, estudem. Pero, se não posso estudar e conciliar minha vida, minhas relações, me moro, me estresso, não consigo. Bueno, respiro um pouco e saio adelante depois. Não, todo há um tempo. Não, eu vou vir a estudar agora, não? Já tenho 40 anos, cumprirei daqui a 2 semanas, não? É miércoles, não? 41. 41 não cumplo. Sim, eu nasci em 82, só essa ela conta, não? E estou estudando novamente, não? E eu, sim. Claro. Justamente. Aí, Christian, eu vou falar cá para que a gente da gravação escute. Christian está dizendo que Marta estava afanada e estava pensando que estava sendo correto. E às vezes nós outros congregamos, lemos a Bíblia, ajunamos, orando, dizimamos, já dizimei, já ofrendei. Aí, Senhor, tem que repreender o devorador. Tá bem. Pero quem é um devorador? Só vós, não? Às vezes, gastando, comprando tudo que vai pela frente, agarrar a tarreta e meter-lhe o tarretaço aí, não importa nada, não? Para quê? Depois se endeuda todo e diz, não, estou passando um momento tão difícil, devorador. Não, devorador não, só vó. A economia já vai mal, e Deus nos ajuda igual. E vó dizer del devorador? Não, o devorador já está repreendido, por suposto. Igual o dízimo e a ofrenda, hacemos como? Com amor, porque se eu hago para que Deus me haga algo, já és um troque, já és um câmbio, já não és amor, és interesse, não? Se eu amo minha mulher porque ela me ama, que interesse? Há interesse no mar, não? Eu tenho que amar, aún assim, ela, tão buena que és, não? E ela tem que me amar também, com todas as minhas imperfeições, que são demasiadas, muitas, não? Pero, o amor, ele transpassa todo. Eis assim, tenho que amar minhas ovelhas, não? Tenho que amar minhas ovelhas, que às vezes se descarrila de redil, não? Que às vezes vem agarrar uma garrafa na igreja e já vai a garrafa vazia, e depois queda reclamando. Não? O pastor diz, a garrafa llena está já afuera, la amarilla, pero aí agarra qualquer garrafa, é terrível. Pero hay que amar igual as ovelhas, hay que amar. Então, não se turbe, e turbar é estar inquieto, é estar perturbado, é estar comovido, angustiado, é estar em um ambiente alborotar, esse é o verbo. Está porque acá eu pus os verbos, não mais é nele infinitivo, não?
Infinitivos são quando o verbo não está conjugado. Estou conjugando o conturbado, sem poder tomar uma decisão. Nós outros não estamos aptos para tomar decisão barro pressão. Mas já que há profissões, toda profissão, não? Todo trabalho exige às vezes tomar uma decisão barro pressão. Não? Todo trabalho, é de esporte ou qualquer coisa que pratiquemos, que hagamos, às vezes tomamos decisões de barro pressão. Quando vamos a ser uma prova na escola, não estamos aí, tensionados. Qual será a resposta? Será que me acordo ou não? Não? Pero não devemos estar turbados. Agora, por que estamos turbados? E Jesus já vem e dizendo: credes em Deus, credes em mim. E acá para nós outros é uma redundância, para eles nem tanto. Porque, mas já que Jesus era o comunicador da palavra de Deus, eles então não sabia que Jesus era o próprio Deus. Agora, por que não sabiam? Não? Por causa da religiosidade. É terrível. Porque eles creiam nesse Messias, esse Messias judaico. Tenho que me explicar muito por falar disso. Os judios são pessoas... Bueno, eu estou falando los judios do tempo bíblico. Los judios de agora eu não vou falar nada, porque não tenho nem autoridade, não conosco, não lo sei. Eu estou falando segundo a Bíblia, porque tenho autoridade, porque estudei a teologia. Então, se sei interpretar o coração judaico daquela época, não? Eles eram tão exclusivistas. Nada cambiou hoje, não? Hago esse parêntese, pero bueno. Soberbios, exclusivistas, que eles tinham selo étnico. Qual era o selo para eles? A ver se vocês se acordam. Qual era o selo para o judeu? Está onde? Está em ele. Nada que se quer irgar, não, para não se equivocar. Jesus contou uma parábola que tinha Lázaro, que era o mendigo, e o outro era rico. Se acordam? O rico não tinha nome. E Lázaro tinha nome, era o mendigo. O mendigo tinha nome, era Lázaro. Aí tá, é melhor, não? E qual era o selo étnico? Era o seno de Abraão. O selo não é o seno de Abraão, não? O selo é de onde Deus está com Deus. Pero eles tinham essa mente judaica tão étnica, que todos os povos eram uma basura comparado a eles, que eram filhos de Deus. Não? E às vezes nosso tempo de cristianismo de hoje está um pouco assim exclusivista, onde hablamos muito de ser hijo, os jovens estão falando, e está bem, não está mal, pero temos que entender realmente o que é ser hijo de Deus e não aunque Deus é tão bom com nós outros e nos leva a uma posição tão grande com Ele, não? É algo tão profundo ser hijo de Deus que realmente, se um não ama, não entende, se queda soberbio, é normal. Eu entendo o povo de Israel, porque Deus tratou deles de uma maneira tão única, mas não quer dizer que Deus não tratou dos outros povos, é porque acá está relatado a história de Israel, mas Deus teve um trato com todas as nações. Tanto é que a Síria, Egipto, Deus deu salvação a eles várias vezes, não? Inclusive a própria Nínive, não? A capital que ia passar, ia ser destruída. E Deus que isso? Não a destruiu, não? Não a destrujou. Mandou o profeta Jonás já e não destrujou, porque se arrependeram. Tá bem, 200 anos depois foi destruída. Por quê? Porque não se arrependeram. Ou seja, sempre que uno se arrepende, Deus, com sua imensa misericórdia e amor, perdona e ajuda. O que passa é que nós outros estudamos e relatamos só a história do povo de Israel. Pero tem los tinos já, que é milenar, e não conhecemos. Alguém aqui conhece a história de los tinos? Eu não conosco. Pero sei que Deus interfere em todas as culturas do mundo. Pero Ele reservou esse povo
para evangelizar, para que esse povo não se achegara a Deus. Pero o que passou acá? Hoje eu já estou me estendendo demasiado. No que passou acá, Jesus tinha que explicar aos discípulos que não entenderam e que estavam caminhando com ele já há um rato, porque imagine que o livro de Juan, ele abre aproximadamente, resume rapidamente o começo da vida de Jesus, e ele habla de los, mais ou menos, assim, habla mais de los 6 meses últimos de vida de Jesus. Não? Ou seja, há uma abordagem muito rápida da vida de Jesus, o Evangelho de Juan, porque o propósito não era contar a história. Quem foi esse propósito? Lucas, não? Lucas mesmo diz, é o propósito desse tratado, ó amado Teófilo, já no começo do livro, ele diz que era contar a história. Está escrito isso na Bíblia, tá bem? Pero Juan não tinha esse propósito quando escreveu o livro, sino demonstrar esse Jesus Deus, esse Deus encarnado. E acá Jesus está explicando a seus discípulos, mira, a casa de meu padre está falando del cielo, está sacando la mente deles de acá, de la terra. Que é isso que Deus quer ser com nós outros. Pero pastor, eu vivo acá na terra. Então você vive acá na terra como se for a viver nos céus. Viva acá na terra sabendo que estamos de passagem. Então o que devo ser? Eu devo ser o que está escrito em Eclesiastes: comer, beber, desfrutar com minha família, que essa é minha porção na terra. Eu não tenho que dar buscando a quinta pata del gato, o evangelho da prosperidade, ou do profético, do apostol, a palavra, a revelação. Mira que palavra bonita, não? Os pentecostais se movem por revelação. Eles não se movem pela palavra revelada. Eles se movem por moveres, não? Agora já, hago um parêntese, não? Já em meu seminário, de onde eu estudei, já está mais de 65 horas de adoração. Depois falamos em off sobre isso, não? Já sabem o que quero dizer. Se não sabem, eu hablo depois em off. É sempre o mover. E quem traz a novidade, tem lá a palavra. Por isso se transformou em neopentecostalismo essa loucura de que cada um não desata lá a palavra profética, que vê, que diz, que Deus, aí as pessoas têm que seguir e metas e objetivos e quedam angustiadas e sem saber tomar decisões na vida. Por quê? Porque queda com o coração turbado. Porque nossa mirada, nosso tesouro não está na terra. Nosso tesouro está no céu. Essa predicação minha não transforma a voz em vago. No total, então, se comamos e bebamos, como dijo Pablo, e amanhã moriremos se não há ressurreição. Ou, como Pablo dijo, aquele que não trabalha e que não coma. Porque muitos cristianos pensaram dessa maneira, não entenderam a graça de Deus, porque veniam com essa cabeça judaica de que Deus ia instituir o trono de Davi, ia reinar, e fogo, e poder, e glória. Mas não entenderam o que era o fogo, o poder e a glória. Que é glória maior de que eu me honrar e não hacer nada? Isso é uma glória terrível. Minha pude experimentar tremenda glória e misericórdia, porque a gana que eu tinha, quando tenho os caprichos, pero la amo. Então se aí manifesta a glória de Deus, quando em nas pequenas coisas, quando o coletivo não para vós, e todavia te tira água, não passa aí, né, Chaco te tira água e não parou para vós, não? E vós está atrasado, e vós, glória a Deus, chofé, hijo de capeta, e diablado, demônio, vai chocar esse, anjo de Jeová, vai pinchar as gomas desse coletivo. Hã? Eu estou em português. Então, sei, nós outros nos honramos, e o hecho de não nos honrar ou manter os dones do Espírito, isso é a glória de Deus. Esse é o reino de Deus manifestando-se quando eu predico o Evangelho sem falar. Já lograste predicar sem falar? Nós outros falamos muito, como diz São Agostinho, não? Que, bueno, lá a Igreja Católica tem como santo, pero o chabón foi um servo de Deus, não? E um dos primeiros teólogos aí, tipo a teologizar mesmo, a estudar. Ele diz: predicar todo o tempo.
se for necessário, hable. Ele está querendo dizer, temos que predicar com nosso exemplo. Nosso exemplo habla mais que nossas palavras, porque de que vale eu quedar falando acá uma hora, que já estou falando quase uma hora, e depois eu sou malo, eu tomo malas decisões. Então, Jesus está falando que vai preparar o lugar, está falando de cielo, e diz a ele, vocês sabem o caminho. E Felipe, não? E sabeis aonde vou, e sabeis o caminho. Jesus habla no 4. Perdão, ele dijo Tomás, porque outra vez foi Felipe, não, acá no versículo 8, aí me confundi. Tomás dijo, Senhor, não sabemos aonde vai. Tomás não sabia onde estava parado, não sabia nada. Pobres, aí Tomás, não sabia de onde estava, porque depois, quando ressuscitou Jesus também, ou seja, eles estavam com olhos vendados, eles estavam caminhando com Jesus, sendo ministrados por Jesus. Ou seja, a culpa não é dele, pastor. Eu me pongo muito feliz com isso, não? A culpa ela tem uno. A culpa, não me gusta essa palavra, não? A responsabilidade de entender o evangelho e de praticar, ela tem uno. Não, porque como dizemos, Judas estuvo lá, Judas, Pedro, todos os discípulos, tiveram o melhor maestro, melhor que Jesus. Tiveram o único pastor, porque eu sou pastor só de nome, já disse, não? Sou pastor para, assim, modo hierárquico, porque há único pastor, que é Jesus, não? Tiveram o próprio Deus encarnado habitando com eles. Chavão Siré cortou no peito de Jesus. Oraram juntos, dormiram juntos, porque eles dormiram tudo numa mesma casa. Tiveram Deus aí encarnado. Tocaram, comeram. Jesus morrou o pano assim e deu na boqueta de Judas. Querer mais intimidade que isso? E todos tracionaram o Senhor. E nadie entendeu nada, porque lá a pergunta de ellos. Justamente, por suposto, nós outros podemos pregar, por isso eu como predicador, eu tento aplicar sempre em minha vida e buscar aplicar a palavra em minha vida, porque ele está falando, Cristian, que às vezes podemos falar com o intelecto e estudar a palavra de Deus e ser um grande teólogo, professor, mas não quer dizer que somos llenos de fé, não quer dizer que tenhamos a experiência com a palavra de Deus real, não quer dizer... Alguém está chorando. Se lastimou já fora, não? Morreu. Aí tá. -1. E não quer dizer que vamos a ser os melhores. Porque o melhor sou quando sou ele menor. O melhor sou quando chego por último, quando derro o outro ir primeiro. O melhor sou quando perco, aí ganho. Las paradojas da palavra de Jesus. Por isso que eu hablo de Jesus acá nessa igreja. Posso ler um texto do Antigo Testamento, por aí vou predicar sobre o Antigo Testamento. Pero hablo de Jesus, tem que interpretar a luz de Cristo. Tomás disse, Senhor, não sabemos aonde vai. Como poderemos saber o caminho? E Jesus habla esse texto que prediquei hoje. Não? Eu sou. Dijo ele, muchachito, Tomazito de meu coração. Tô cá, já está, sou eu sou. Não te preocupes mais. Hermanos, vocês sabem, eu sou, não eu, não. Jesus, eu sou, Jesus. Está aqui. Aqui de onde? De onde está, pastor? Ponemos uma sija cá e vamos adorá-lo. Não. Está aqui em nossos corações. Está cá revelado por meio de sua palavra. Acá está. Eu sou. Aí diz, o que passou com esse pibe? Se lastimou? Se caiu de la maca? Bueno. Aí tá, bueno. Choro pode durar uma noite. Hã? Claro, estava parado, pobrecito. Não? Em la maca se sube com la patita ou com la colita? Com la colita, não? Bueno, a hora já não vai mais subir, não?
Que nós outros aprendemos assim com os golpes, hein? Os golpes são muito buenos para nossas vidas, que aí aprendemos. Isso é maravilhoso. Eu sou. E Felipe disse, mostra-nos o Padre, basta. Ou seja, eles já conheciam o caminho, a hora, porque Jesus abriu os olhos deles e disse, eu sou o caminho. E eles todavia não estavam turbados. Por isso eu pus o título da pregação, estamos turbados por não conhecer. Eles estavam turbados. E estar turbado é o contrário de crer. Porque quando eu creio, eu não me quedo turbado. Há que, lá enfermidade, claro, há medo, não? Produz medo, produz incertidumbre, que vai passar. Não lo sei, vai morrer ou vai viver? Não lo sei, pero eu sei que o final será bueno. Porque o final eis o propósito de Deus em nossas vidas. Importa que eu haga o que ele me disse para ser. O quê? Esperar, confiar, quedar-se tranquilo, ter fé, ter bom ânimo. Ao final, ele venceu o mundo. E o verbo usado aí é gracioso porque no tempo verbal nosso, não? O grego é outro idioma, e no nosso tempo verbal não há. Quer dizer que ocorreu, ocorre e está ocorrendo, está vencendo o mundo, venceu, vence, vencerá. E é uma vitória contínua, não? Nós outros falamos do passado, nós outros temos o presente contínuo, não? O presente contínuo é agarrar o verbo e pôr ando, não? Ando, indo, não? Aí tá, verbo terminação R, e R. Bueno, algo de língua assim, não? Pero Jesus é o caminho, e agora Felipe já está falando, mostra um padre, basta, tá bem, Jesus Cristo, Jesucito, querido, maestro, vós sois o caminho, pero eu quero saber, padre, a religião, o espírito religioso, ele quer mais, ele está sedento, pero ele não está sedento del amor, del mais, no sentido de amor, ele quer ter nele poder, acá é a gnosis, por isso que Juan, no evangelho dele, principalmente ele ataca os gnósticos, lá a doutrina do agnosticismo, ele ataca isso principalmente, para isso escreveu Jesus, não? Esse evangelho, que foi praticamente dos últimos livros a ser escrito, e ele habla cá, mostra-nos o Padre, ou seja, ele queria ter um conhecimento de Deus mais grande, por quê? Se ele já tinha o caminho, porque quem conhece a Deus detém o poder, não? Principalmente naquela época, onde quem detinha o poder em Jerusalém? Os saduceus, os fariseus, o sinédrio, não? Que era o grupo de saduceus, fariseus. Ou seja, de pessoas, escribas e essênios, não? Era os 4 tipos de pessoas que havia nesse grupo, não? Nessa aristocracia. E eles queriam saber disso. Eles queriam, que bom, não? Esse chavão aí é o Messias de verdade. Então, se eu quero estar ao lado dele. Hermanos, o que eu estou falando não é pavada, não é mentira. Eu estou interpretando a Bíblia segundo o que está escrito. Porque se acordam del pedido de la mamã, de los 2 mameiros. Se acorda, los 2 mameiros do grupo? Bom, não era Chiquitito, eram os 2 hermanos. Quem? Los hijos del trono, Juan e Santiago. Juan e Jacobo. Jacobo está em hebreu e Santiago em grego. Em nome de Deus, não? La madre dijo, Senhor, quando vieres em tu reino, deixa que um pibito meu esteja do seu lado direito e outro pibe do lado esquerdo. Hermanos, eles queriam Jesus bélico, eles queriam Jesus de Daniel, que vai vir com poder, grande glória, que vai arrebentar todo, que vai agarrar o reino de Roma, e vai arrebentar todo esse império, e vai instituir o reino de Israel novamente. E eles estavam re felizes. O chavão, o Messias, eu estava já pecando, me chamou. E eu sou um dos 12. Eu represento as 12 tribos de Israel. Eu vou reinar sobre meu povo. Esse era o pensamento deles. Pastor, como sabeis? Só é ler.
Se nos damos conta, por meio das perguntas que eles fazem a Jesus, por meio das indecisões que eles têm. Sancionou eles, sim. E Jesus mandou uma palavra aí para eles, tão dura. Que pobrezito, não? Como moriram eles, não? Juan teve que sofrer até a morte. E às vezes é melhor morir do que quedar sofrendo, não? Morreu com 90 ou 100 anos, Juan. E seu irmão foi simplesmente o primeiro a que arranque a cabeça dele, não? Não arrancou a cabeça, morreu. Eu creio que foi apedreado, não? Pero morreu, foi o primeiro Martin. Primeiro Martin apóstolo, porque o primeiro Martin discípulo foi Esteban, não? Apedreado, já está relatado em Hechos 7, se não me falha a memória, assim, não? 7. Então, eles não conheciam, Felipe queria conhecer o Padre, e lá a resposta de Jesus: não me has conhecido, Felipe? Tanto tempo estou com vós outros. Ele que ha visto a mim, ha visto ao Padre. Como, pois, dizes tu, mostra-me ao Padre? Não crees que eu sou en el Padre e el Padre em mim? Las palavras que eu he hablado não hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora em mim, ele hace las obras. Quer que eu sou en el Padre e el Padre em mim? De outra maneira, creer por las mesmas obras. Ou seja, eles tinham que crer. Eu já disse, há uma predicação minha, um par de predicação minha no canal, no YouTube, depois vocês busquem. Crer não somente por los milagros, não? Buscar dessa maneira que vai encontrar. Que eu hablo sobre isso. Jesus, se ele não hiciera nenhum milagre na terra, nascera e morir, vivera e morir assim, e não hiciera nenhum milagre, todavia iba ser Deus, iba ser Jesus, a sua salvação iba ser efetiva para nós outros. Pero por que ele ia ser milagre? Porque estava profetizado que o Messias iba venir assim. E Jesus disse: papito, ao menos creia pelo que eu estou sendo. Quem hace essas obras? Aqueles que tinham que ser milagre eram os saduceus. Os sacerdotes tinham que ser milagros, não? Milagros assim de curações. Esse era um dos trabalhos do sacerdote, não? Porque profeta, ele já não tinha. Deus já havia dado cajado profeticamente, não? 400 anos aproximadamente, depois do último profeta, Zacarias. Então, Jesus disse: querem ver o Padre mais? A religião sempre está querendo ver ele mais já, essa búsqueda desenfrenada por la novidade. Então, com isso, vai criando vários movimentos cristianos, que são movimentos que nenhum deles se basa nas ensinanças de Jesus, que é o amor. Uno diz, não? Quando eu estudei o livro de Hechos já, no seminário, e vai dizer conservatório, sempre digo conservatório, seminário e seminário conservatório. Nesse seminário, falava de que, mirá, las señales, essas señales seguirão os que creem, sempre falando de muitas señales que havia. E é por suposto que sim, Deus manifestou muitas señales no começo, por isso que no começo da igreja manifestou muitas señales, e depois não foi manifestando tantas señales. Por quê? Porque já não era necessário, porque já havia a palavra revelada, porque já havia... Nós outros já temos o quê? Um livro chamado Bíblia, que quer dizer biblioteca, não? Que tem vários livros adentro, que nos dá as instruções para quê? Para que nós outros leamos, como estamos assim na hora, entendamos. Então, para que eu tenho que ver um milagre? Não quer dizer que o milagre não existe. Eu sempre digo isso, não predico de encontro aos milagres. Eu predico de encontro uma pseudo-manifestação milagrosa, ou eu só lo creio se choveu, como Tomás. E está mal. Jesus disse a Tomás, já no final do livro de Juan: Tomazito, querido, sempre dizia assim a Tomás, não? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram. Está falando de nós outros, não? Alguém cá viu a Deus? Viu a Jesus? Não, nada. Se vós viste, sois um mentiroso. Não, que sonhei, bueno.
Sonhar, quer dar que tu sonha. Pero ver a Deus não, porque Deus não está encarnado, então não podemos vê-lo. Pero bem mais aventurados somos nós outros, que não vimos e cremos igual. Então, hermano, não turbe o vosso coração. Está com o teu coração turbado, angustiado? Eu sei que sim, eu também me pongo assim às vezes, pero porque sou um pabote. E vós hoje sabe o quê? Um pau, igualito a mim. Quantas vezes vos quedaste mal, angustiado, triste, enojado, ansioso, e isso te generou tanto problema? Por quê? Porque não creíste, porque te olvidaste que Jesus Cristo é Deus, te olvidaste que a palavra de Deus não mente, ele disse, eu estou com vós outros todos os dias. Então, se é nesse problema que vai estar passando hoje em tua vida, e já podia seguir predicando 1 milhão de horas, mas eu já vou terminar, mira a hora que foi. Me fui demasiado, não, porque é muita coisa para falar desse texto, porque eu li esses textos assim, por Deus do céu. Creia solamente, creia e pratique o amor. Viva a tua vida sem angústia, tranquilo, praticando o amor. Amanhã, não sei o que será amanhã. Pode vir uma guerra, pode vir o coronavírus e tudo que vós planeaste vai quedar coronavírus, outro vírus, não? Outra loucura dessa e te quedas aí presente. Ou seja, não digo que não planeje, não digo que não projete, pero calma. Eu he vencido o mundo, eu estou com vós outros, Deus está em nossas vidas, mantengamos o amor, vivamos cada dia, amemos los unos a los outros, desfrutemos de nossa família, desfrutemos aí nos poucos recursos, andar, caminhar, nem parque lineal. E depois, quando tiver mais plata, andar nos bosques de Palermo, não? Pero desfrutar da vida, não te envolver uma pessoa mala, iracunda, enojona, desesperançosa, desafável, inafável, bueno, feio. É isso que quer dizer a palavra, não? Feio, horrendo, horrível. Bueno, um cativate, mano, tanta coisa mais que poderia dizer, não? Porque a Bíblia diz o quê? Que o coração alegre, contento. Por isso o pastor é hermoso assim. É por causa disso, não? Coração contento, hermoseia o rosto. Vamos orar que eu vou parar de falar, porque estou uma máquina de falar hoje, não? Pareço até Espírito de Antonella, sai, habla. Graças, Jesus, graças por essa palavra ministrada aos nossos corações. Queremos ter essa total confiança em Ti, Senhor. E, Padre, às vezes nos hace difícil. Nos hace difícil por a dificuldade pela qual estamos atravessando, por momentos de angústia, por momentos de câmbios grandes em nossas vidas. Senhor, nos dá uma vontade, às vezes, de desistir, uma vontade de entristecer-nos, de não ter nem esperança mais com nada, de não crer em nada. Pero, Senhor, tenha misericórdia de nós outros. Perdona-nos, ajuda-nos, Senhor. Queremos, por meio dessa palavra, regressar a ter fé e esperança, regressar a nascer em nós outros essa semija de fé. Uma vez mais, mostra-nos, Padre, basta, e Tu já nos has mostrado, Padre. Tu e Ele, Padre, são uno. Te amamos, Jesus Cristo, cremos em Ti, em Tu palavra, em Tuas promessas, e não queremos caminhar angustiados por nada. Te damos glória, em nome de Jesus. Amém.